Em 13 de maio de 1999, uma equipe de expedição acordou para iniciar sua jornada rumo ao topo do Monte Everest. Era o dia do cume, e todos estavam ansiosos pelo que viria, mesmo após uma semana desastrosa de preparação. O número de coisas que deram errado foi surpreendentemente alto. O que eles não sabiam era que um dos 13 alpinistas que partiram naquele dia seria abandonado na montanha. Este é o colapso fatal da tragédia do Monte Everest de 1999. Para ver como as peças se desmontaram, você precisa voltar ao início da expedição. Escalar o Monte Everest requer um nível incrível de motivação e comprometimento, não sendo para todos. A decisão de tentar vem anos antes de uma viagem real poder ser planejada. Além do preparo físico, o alpinista precisa encontrar e contratar uma equipe de expedição profissional para guiá-lo na escalada. Anualmente, centenas de pessoas vão ao acampamento base do Everest durante a curta janela de 2 semanas para alcançar o cume. Michael Matthews e Jamie Everett eram comerciantes que trabalhavam no distrito financeiro em Londres. Esses 2 jovens profissionais estavam cheios de vida e pensando nas aventuras que poderiam tentar. Jamie encontrou um anúncio em uma revista ao ar livre para um fornecedor de expedições ao Everest e sabia que Michael já havia feito algumas escaladas antes. Ele mostrou para o Michael, que logo disse: "Vamos fazer isso." Este momento fatídico de excitação levaria ao desespero total. Michael e Jamie escolheram o grupo de expedição OTT para gerenciar sua expedição de vários meses para tentar alcançar o cume do Monte Everest. Os homens tinham ciência do perigo da empreitada, mas também viam nela uma oportunidade de alcançar o auge do sucesso pessoal. Essa expedição custaria a cada rapaz $40 mil em 1999. Essa é uma taxa incrível, mas não a maior nem a menor paga pelos alpinistas no mesmo ano. A empresa de expedição seria responsável por todas as necessidades na montanha, como permissões, alojamento, comida, tanques de oxigênio e ajuda Sherpa. Quando você considera a magnitude da tarefa de escalar o Everest, o alto custo começa a fazer sentido. Além dos custos reais e da organização, a expertise é o mais essencial. Uma boa equipe de guias com muita experiência é a necessidade máxima. Desafios e problemas são inevitáveis na ascensão ao Everest. Portanto, alpinistas e guias experientes são essenciais para um esforço bem-sucedido e seguro. A espinha dorsal da operação são os membros da equipe Sherpa. Esses homens estão fisicamente adaptados à altitude e têm gerações de guias Sherpa nas famílias. Eles trabalham arduamente para estabelecer acampamentos avançados, carregar oxigênio antes das equipes chegarem e escoltar os alpinistas, clientes pagantes. Eles são especialistas em cada aspecto da escalada, sendo essenciais para que a maioria dos alpinistas tenha chance de alcançar o cume. O líder da expedição é responsável por toda a escalada. Além da logística de levar todos com os suprimentos necessários, ele deve planejar a subida ao acampamento base, o número de viagens de aclimatação e o melhor clima para tentar o cume. Tudo isso enquanto lida com as outras dúzias de grupos de expedição na montanha ao mesmo tempo. Não é uma tarefa simples. Cada pessoa naquela montanha corre o risco de morrer de queda, ser esmagada, hipóxia, tempestades de neve, doença da altitude e hipotermia. Ainda assim, todos escolheram estar lá. Quando Michael e Jamie começaram sua jornada ao Everest, mais de 160 pessoas já tinham morrido tentando alcançar o topo. Não eram ingênuos quanto à possibilidade de morte, mas a arrogância jovem os assegurava que não seria eu. Eles subiram ao acampamento base com toda a equipe da expedição OTT. A equipe OTT incluía seu líder John Tinker e 3 guias, Nick Kikis, Martin Doyle e Mike Smith. Eles tinham 13 clientes no grupo e 7 Sherpas em apoio à equipe. Michael e Jamie fizeram amizade com 2 alpinistas canadenses, o Dr. Dennis Brown e Dave Rodney. Eles apreciaram a caminhada de 8 dias pelo Nepal até o acampamento base no Everest. Michael era uma presença alegre e divertida no grupo.
Ele costumava terminar primeiro e trazia alegria para a equipe. O acampamento base ficava a 17.700 pés, o que significava que o nível de oxigênio no ar era cerca de metade do que era ao nível do mar. O primeiro grande desafio do Everest é o oxigênio. Conforme você sobe a montanha, o oxigênio disponível diminui progressivamente, chegando a um nível insustentável para a via úmida. A porcentagem de oxigênio no ar é a mesma do nível do mar, mas a pressão do ar diminui cada vez mais à medida que você sobe a montanha. O ar fica mais rarefeito e o oxigênio disponível em cada respiração diminui. As primeiras semanas da expedição são gastas aclimatando seu corpo à maior altitude. O corpo é incrivelmente eficiente em se ajustar ao oxigênio disponível. O corpo imediatamente começa a produzir mais glóbulos vermelhos para capturar oxigênio do ar nos pulmões. Michael e Jamie subiram e desceram com a equipe para se adaptar aos níveis mais baixos de oxigênio e estimular a produção de glóbulos vermelhos. Durante as escaladas, Jamie começou a sentir dor de cabeça e sintomas de gripe. Ele perdeu o controle dos membros, não conseguindo nem dar passos para escalar mais. Rapidamente, determinaram que ele tinha mal de altitude, com inchaço cerebral. Apesar dos esforços, era impossível saber que o corpo de Jamie não se adaptaria às condições. Os jovens amigos ficaram devastados ao saber que Jamie não escalaria o Everest com Michael. Os homens se despediram e Jamie lamentou perder a grande aventura deles. Após a partida de Jamie, Michael se aproximou dos canadenses, principalmente de Dave Rodney. Eles se juntaram nas escaladas de aclimatação e Dave registrou vários eventos com sua câmera. Eles cruzaram uma das regiões mais perigosas do Everest, a cascata de gelo Khumbu. A região era formada por grandes blocos de gelo em movimento contínuo. A escala só é compreendida ao ver as fendas e blocos com pessoas se movendo lentamente. Os Sherpas montam escadas provisórias para atravessar as lacunas, perceptíveis a cada passo. Muitas vidas foram perdidas quando os alpinistas caíram das escadas ou escorregaram no gelo e caíram até a morte. Não haveria uma fuga rápida se o gelo começasse a desmoronar. Então, atravessar essa área era uma parte tensa e mentalmente difícil da jornada. Poucos dias após se estabelecerem no acampamento base avançado ou acampamento 2, os homens receberam notícias preocupantes. As garrafas de oxigênio carregadas e armazenadas nos acampamentos superiores para os alpinistas estavam incorretas. O fornecedor minimizou o problema, mas alpinistas experientes como Dave conheciam a necessidade crucial de escalar com oxigênio. Qualquer coisa que possa reduzir a eficiência das garrafas seria muito arriscado. Os reguladores padrão eram válvulas de demanda russas, geralmente usadas com tanques de oxigênio russos menores. Neste caso, tanques padrão americanos e britânicos foram entregues. Eles eram um pouco maiores, o que poderia ter sido uma vantagem se os reguladores se ajustassem corretamente. A equipe OTT usou engenhosidade para lixar as roscas de metal e encaixá-las. Nick demonstrou a conexão e informou que funcionava perfeitamente. A conexão estava mal encaixada, propiciando vazamentos ou interrupção do fluxo. Vários membros da equipe OTT confirmaram mais tarde que muitos tanques não funcionavam, os reguladores não puxavam ar consistentemente e os tanques estavam vazando pela conexão. Era o que nenhum alpinista gostaria de pensar ao encarar o maior desafio de suas vidas. Mesmo com problemas no fornecimento de oxigênio, a expedição prosseguiu. Nos dias seguintes, eles foram do acampamento 2 ao 4, preparando-se para a sua escalada de 12 horas até o cume. Essa foi a primeira percepção real das condições extremamente difíceis a 26 mil pés. Os dedos das mãos e dos pés pareciam congelados. A cada passo, o ar ficava mais rarefeito e o esgotamento avassalador. No dia planejado para iniciar a escalada ao cume, acordaram com a notícia devastadora de que não escalariam naquele dia. O líder da expedição, John Tinker, teve um suposto derrame. Nick Kikis,
assumiu o comando após o outro ser levado montanha abaixo imediatamente. Nick ordenou que todos no acampamento 4 fossem para o acampamento 2. Isso foi para a segurança dos alpinistas, evitando que ficassem presos perto da zona da morte mais do que o necessário. Se eles não subissem, deveriam descer. Apesar de parecer lógico, Dave estava frustrado. Era sua segunda tentativa no Everest e ele não deixaria Nick Kikis impedi-lo. Michael e Dave foram os últimos a deixar os acampamentos superiores. Assim que chegaram ao acampamento 2, foram solicitados a descer até o acampamento base. O plano era se reunir no acampamento base e escalar novamente em grupo. Isso implicaria atravessar a cascata de gelo Khumbu e depois retornar para subir de novo. Os outros alpinistas se recuperavam no acampamento base, mas Dave convenceu Michael a aguardar por eles no acampamento 2. Eles não queriam arriscar a cascata de gelo e a energia para ir ao acampamento base, já que pretendiam retornar no dia seguinte. Nick agora estava no comando com os guias Mike e Martin para liderar os grupos. Nick estava furioso porque os homens não seguiram suas instruções. O grupo principal ficou no acampamento base por 3 dias. Nick disse aos homens no terceiro dia que a previsão do tempo não era boa para os próximos 5 dias, então eles deveriam parar de esperar e se juntar ao grupo no acampamento base. Relutantemente, Dave concordou que se a equipe não voltasse em 5 dias, eles deveriam descer para se recuperar e esperar. Quando Michael e Dave chegaram ao acampamento base, sentiram que o clima havia mudado. Os outros alpinistas ficaram irritados porque eles tentaram pular a volta ao acampamento base e agora eram vistos como estranhos no grupo. Essa separação mental persistiu durante toda a expedição. Quando entraram na tenda de comando, Nick informou aos homens que o tempo havia melhorado e eles voltariam a subir amanhã. Dave e Michael ficaram perplexos. Eles tentavam evitar exatamente essa situação, mas lá estavam eles. Eles pensavam que Nick inventou a previsão do tempo para fazê-los descer. Eles passaram o dia em uma escalada exaustiva e não teriam os 4 dias de recuperação no acampamento base, como os outros alpinistas. Nick parecia estar punindo-os por sua determinação em evitar a cascata de gelo Khumbu a todo custo. Mesmo com o conflito, no outro dia, o time retornou ao acampamento 2 e se preparou para os 3 dias antes de alcançar o cume. Michael e Dave estavam um pouco lentos, algo percebido pelo restante do grupo. Eles foram os últimos a voltar para o acampamento naquele dia. Depois de se instalar no acampamento 2, Dave verificou se seu regulador se encaixava nos cilindros de oxigênio conforme o planejado. Ele o conectou a uma garrafa e nada aconteceu. Ele tentou de novo, mas não conseguiu. Ele tentou um segundo cilindro, mas também não havia ar. Um Sherpa o ajudou a achar uma garrafa compatível com seu regulador dentre as disponíveis. Usando um marcador, escreveram o nome dele no objeto para reivindicá-lo no dia do cume. Nick Kikis viu isso e correu com um tanque sobre a cabeça. Houve gritos selvagens e todo o acampamento presenciou Nick perseguindo Dave e tentando acertá-lo com o tanque. Foi uma exibição perturbadora. Nick sentiu que Dave estava minando sua autoridade, o que o deixou infeliz. Dave estava emocionalmente exausto e se refugiou em sua barraca. Após um bom choro, ele e Michael se reagruparam e se prepararam para o maior dia de suas vidas. Nada iria impedi-los de alcançar o cume do Monte Everest, nem mesmo um colapso total do apoio de sua equipe de trekking. No dia 12 de maio, às 22 horas, eles estavam em sua barraca no acampamento, aquecendo uma sopa e tentando descansar antes da escalada de 12 horas até o cume. Como você está se sentindo, amigo? Estou me sentindo muito bem. Eu tive uma leve tosse por causa do ar seco, mas tenho certeza de que a sopa do Dave vai resolver tudo. Esperava-se um dia de 20 horas de escalada para chegar ao topo e retornar ao acampamento. Os homens estavam positivos sobre a escalada, mas havia um descontentamento subterrâneo. Michael estava menos entusiasmado
e começava a mostrar o desgaste de semanas nessas condições. Neste ponto da escalada, só restava seguir em frente, um pé após o outro, tentando alcançar o topo. Nesta altitude, os elementos contra eles eram avassaladores. Estava a 40 graus abaixo de zero no cume. A pressão do ar tornava a disponibilidade de oxigênio menor que 1/3 do que ao nível do mar. Nesta altitude, a comida não é bem digerida e absorvida, então comer não melhora a energia disponível. Cada passo é uma tarefa física aparentemente interminável. É como subir uma escada por 12 horas seguidas. O tormento no corpo e na mente é difícil de compreender. Apesar disso, a equipe baixou a cabeça e, lentamente, fez seu caminho do acampamento 4 até o Passo Hillary nas próximas 8 horas. Por volta das 10 da manhã, o grupo principal iniciou a escalada vertical de 40 pés de pura rocha. A equipe estava espalhada pela montanha devido às diferenças de experiência e habilidade, mas notaram que Michael havia ficado muito para trás. Michael só alcançou o Hillary Step às 2 da tarde daquele dia. Dave e eles se cruzaram no Hillary Step quando ele descia do cume. Dave e seu guia trocaram palavras de encorajamento antes de continuar a descida com os Sherpas. Michael estava exausto e enfrentava problemas com seu cilindro de oxigênio. Isso o atrasou de volta à varanda, deixando-o muito atrás do cronograma típico de cume. O problema é que se você não voltar até meio-dia, estará atravessando um terreno perigoso depois do anoitecer. Às 2 da tarde, Michael ainda enfrentava uma escalada árdua. O Sherpa, líder da equipe de Dave, disse a Michael para voltar agora, ou ele não voltaria vivo. Michael, exausto pela falta de recuperação, escalada difícil e oxigênio limitado, tinha sua confiança juvenil alimentando sua febre de cume, estando a poucos metros do topo. O guia Mike Smith concordou em levar Michael ao topo e retornar rapidamente. Foi um empurrão desafiador na face rochosa vertical de 40 pés do Hillary Step. Após quase 2 horas de luta, Michael Matthews, aos 22 anos, tornou-se o britânico mais jovem a escalar o Monte Everest. As fotos mostram um Michael alegre, mas visivelmente exausto após escalar por 16 horas até ali. Alcançar o cume do Everest pode parecer o fim de uma jornada significativa, mas é apenas metade da batalha. Voltar é mais difícil, pois a adrenalina de chegar lá diminui. Qualquer alpinista estaria exausto de uma monumental escalada de 10 a 15 horas. Os suprimentos de oxigênio estão baixos e é essencial sair da zona da morte rapidamente para sobreviver. Mike Smith conhecia a devastação do Everest, mas nenhum dos homens sabia o que os aguardava. Ficou claro de imediato que enfrentariam o pior inimigo do Everest, uma tempestade de neve branca. Quando as primeiras rajadas de vento começaram a chicotear a trilha, ficou evidente que essa tempestade trazia um perigo tremendo. Agora, eles lutariam contra seus corpos falhando a cada passo, enquanto rajadas de vento e neve de 160 km por hora os desviariam do curso. Michael lutava contra os ventos de força de furacão, mal conseguindo ver alguns metros à frente. Com 40 graus negativos, seu corpo começava a falhar. A batalha com o oxigênio o deixou exausto e ainda havia horas de descida pela frente. A neve acumulava na trilha e cada passo afundava suas botas no gelo. Ele não via Mike Smith há muito tempo e não conseguia determinar a direção do caminho. Ele estava em uma área onde poucos passos para qualquer lado levariam a uma queda de 1000 pés na borda da montanha. Michael não podia parar e esperar Mike. No Everest, isso seria a morte certa. Ele precisava continuar descendo para ter chance de sobreviver. Ele se viu abandonado na montanha durante uma tempestade furiosa. Um alpinista jovem como Michael não teria experiência suficiente para saber o que fazer. Enquanto Michael cambaleava na nevasca, ele cometeu o erro fatal ao atravessar a cornija. Uma simples mudança de equilíbrio
e um pé mal colocado fazem um alpinista cair 1000 pés no abismo. Os detalhes do que ocorreu naquelas horas são desconhecidos. Mike Smith diz que se adiantou a Michael para desenterrar as cordas que foram soterradas pela tempestade. A capacidade de se mover, ver e ouvir estava completamente prejudicada e eles estavam à beira da morte. Mike diz que perdeu Michael de vista em certo ponto e seguiu descendo até a varanda. Isso ia totalmente contra o propósito de um guia durante a descida. Certamente, ele sabia o estado em que Michael estava, então, se separar mais do que alguns metros seria imprudente. Lá ele esperou para ver se Michael poderia tropeçar a qualquer momento. Após um tempo, Mike não pôde mais permanecer na zona da morte, então desceu até o acampamento 4. Ele nunca mais viu o Michael. A equipe esperou para ver se, por algum milagre, Michael encontraria seu caminho de volta, mas ele nunca o fez. A tempestade e o cansaço os impediram de procurar Michael ao anoitecer de 13 de maio. Mike Smith perdeu um dedo do pé por congelamento após fugir da tempestade. A expedição OTT nunca foi a mais organizada, mas, com a perda de John Tinker, as coisas ficaram ainda mais descontroladas. O encontro de Michael com o grupo de Dave no retorno foi o momento mais crucial da escalada. O Sherpa, com febre do cume, percebeu que eles nunca conseguiriam descer vivos. Passada a janela do cume, ainda tinham ao menos 2 horas de escalada até o topo. O líder da expedição normalmente estaria monitorando a localização e condição de cada membro na montanha. John Tinker teria dito a Mike Smith para virar e descer com o grupo de Dave. Esse foi o erro final. Os tanques de oxigênio inconfiáveis, o esgotamento de Michael devido a uma escalada e a tempestade cegante que desceu apenas agravaram esse erro. Apesar dos esforços extensivos para localizar Michael, ele nunca foi encontrado. Dias após o incidente, um machado de gelo foi avistado fora do curso, perto de uma borda, levando a crer que Michael caiu e morreu. Posteriormente, a família de Michael Matthews processou a expedição OTT e os guias responsáveis por conduzir Michael na montanha. Os tribunais absolveram os guias de irregularidades, mencionando que os perigos do Everest são conhecidos pelos alpinistas e nada criminoso foi feito.